Vamos lá, hoje, com os times atuais, Flamengo e Corinthians no Maracanã, jogando 100 vezes, quantas o Corinthians ganha? Umas 10? Muito, tá? Muito. É menos, né? Com esse momento hoje, atual... Esta foto Essa foto não. Quantas vezes ele ganha por 2 gols? Uma? Quantas vezes ele ganha por 2 gols e vai acreditar que é essa. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos a mais um vídeo top do nosso canal, do seu canal, é lógico. Galera, separei aqui, ó, não só um trechinho, mas 2 trechinhos bem legal do Linha de Passe falando do nosso Mengão. Cara, eles falaram o seguinte, hein, sobre o jogo, sobre o confronto contra o Corinthians, né, jogo desta terça-feira, e também, cara, dá pra explicar a diferença. Falando de futebol, tá? Do time de Paulo Souza para Dorival Júnior, a gente sabe que dá para explicar, mas eles vão explicar, então é bem legal você acompanhar até o final, valeu? Quero já dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil, canal aqui do YouTube, link na descrição como créditos, ESPN Brasil, Grupo Disney, beleza? E também quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Para você que é flamenguista, inscreva-se no canal. A gente tá voando, hein? 703 mil já, galera. Batemos 700 ontem, hoje 703. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a cada dia, a todos nós. Valeu? Vamos pro vídeo, cara. Simbora. Tá top, hein? Então, ainda mais que, vamos dizer... Contra o Avaí, né? Muita gente até defendia, muita gente não, mas eu vi gente defendendo, não, o Avaí tem que ser força máxima, time completo, porque já foi a Copa Libertadores. E, na verdade, não é assim que funciona. Então, a gente sabe que é difícil você poupar. Eu acho que a questão, especificamente no caso do Corinthians, é que, diferentemente do que acontece, e aí eu vou pegar o Flamengo e o Palmeiras, esse poupar, ele não é tão escancarado assim. O que eu quero dizer? Hoje você sabe exatamente quem são os 11 jogadores do Palmeiras. Você sabe exatamente, e tudo bem, tem muita disputa, tem muito cara ali, né? Só esperando para abocanhar uma vaga, mas você sabe exatamente quem são os 11 titulares do Dorival no Flamengo. No caso do Corinthians, essa alternância ela tem sido maior, de maneira forçada, é verdade, porque os caras estão sempre machucados, aí volta, aí joga 15 minutos, machuca de novo e perde o outro, e aí não tem mais um. Então não existe essa coisa tão clara de que esses são os 11. Eu acho que dentro disso, e até usando como argumentação questões físicas, porque também o Corinthians tem essa tática, essa estratégia que a gente pode discutir de não divulgar absolutamente nada sobre a condição física dos seus jogadores, quem está pronto para voltar, quem não está. Mas o fato é que, diante disso, a escalação de um time, eventualmente, que não é a dita força máxima que o Corinthians teria à disposição para enfrentar o Flamengo, ela pode até passar batida, como não passaria se você tivesse os 11 caras muito claros e aí o seu treinador chegasse à conclusão de que não, beleza, eu vou mudar meio time porque não dá para ganhar do Flamengo. Os 11 do Palmeiras o treinador sabe e o treinador fala, eu garanto. Os 11 do Flamengo hoje o treinador te diz quais são esses 11 e ele te fala, eu garanto. Os 11 do Corinthians o treinador não tem muita certeza. Então, por isso que é mais fácil, e ele não pode garantir nada. E o Corinthians chega para pegar o Flamengo parecido, assim, com alguns problemas. Na verdade, nos problemas, como o Flamengo chegou para a final da Libertadores contra o Palmeiras. Porque ele tem o William, jogador importante, não está legal. Se jogar vai ser meia boca, não está inteiro. Renato Augusto voltou depois de 50 dias, jogou um pedacinho da partida contra o Avaí. Vai de início de jogo, vai ser para o segundo tempo. Maicon, perdeu o Maicon. Maicon não vai jogar. Então, assim, ele tem problemas de ordem médica, né, de física, que são problemas enormes para poder falar, esses são meus 11 e com esses 11 eu não garanto como os outros, os meus adversários garantem. Eu acredito, se der o momento do Corinthians, ele ainda está gerando uma equipe que ele não conseguiu. E mesmo assim, ele é vice-líder do Brasileiro. Assim, isso é notável. Sim. Não sei até quando ele vai conseguir. Eu entendo que no futebol a gente pode discutir tudo, faz parte, mas das discussões mais extremas que beiram a insanidade, tá essa do Corinthians cogitar poupar jogador no mata-mata contra o Flamengo
por causa do resultado da ida. Não está cogitando. Não, tô falando de quem ninguém discutiu. tá cogitando. O apresentador cogitou. A escalação do Porque é uma Avaí... discussão que tá rolando. A escalação do Avaí entrega. Sério, assim... Talvez tenha uma surpresinha. Dentro do que é quase impossível, é muito simples. O treinador do Corinthians disse após a derrota em Itaquera, que o Flamengo joga no losango, que o losango deixa espaços pelos lados. Ele, quando armou a equipe para começar o jogo, ele tentou reforçar os lados do campo, usar os lados do campo no jogo de ida. E ele vai ter que fazer isso no Rio de Janeiro, contando com uma atuação ruim do Flamengo, com uma atuação especial dos jogadores dele, com uma atuação irretocável do Corinthians em todos os aspectos, a melhor atuação do Corinthians até agora na temporada, uma atuação abaixo do Flamengo. E ele sabe de tudo isso para conseguir se classificar. Em circunstâncias favoráveis, e acha um gol, e o Flamengo perde a cabeça, e acha outro gol, e de repente o Renato Augusto entra e faz um jogo. Quer dizer, tem que acontecer muita coisa. Um filme, isso aí, um filme, tem que acontecer muita coisa para ele se classificar. Mas é um jogo de futebol ainda. É difícil. E nessa hora, você joga o jogo como você pode. Claro. Você não abre mão do jogo. Isso, para mim, é pensar nisso é uma loucura. Entre o improvável e o impossível. Eu estava pensando isso aqui, pensando em probabilidades, né? Muita gente aqui já lembrou do Cabanhas, né, do América do México, que foi uma coisa absolutamente extrema que aconteceu num cenário muito de oba-oba que não está nem perto de acontecer hoje. Filho do Joel. Isso é verdade, filho do Joel Santana, um clima de festa que ninguém acreditava que fosse possível. Vamos lá, hoje, com os times atuais, Flamengo e Corinthians no Maracanã, jogando 100 vezes, quantas o Corinthians ganha? Umas 10? Muito. É menos, né? Com esse momento hoje, atual... Essa foto não. Quantas vezes ele ganha por 2 gols? Uma? Quantas vezes ele ganha por 2 gols e vai pro acreditar que é essa. Você tem que acreditar que é essa? 100 vezes. 100 vezes. É isso que eu ia falar. Ficou fácil. 100 vezes. Tô pensando no ganha percentual. 10, ganha 2 de diferença uma vez, então é 1%. Você tem que acreditar. O papel do jogador, do torcedor, do treinador, até o presidente é acreditar que seja essa vez. Né? Então, claro que muita coisa tem que acontecer. Deixa de ser o futebol. É isso. Porque assim, é difícil classificar. É difícil classificar, é difícil pra caramba classificar, mas também é difícil perseguir o Palmeiras no Brasileiro. Só que para isso você tem mais 17 rodadas ainda. Né? Você tem todo um campeonato pela frente, a Copa do Brasil você vai negociar, vai ter uma tentativa de virada difícil também. Então, acho que nem todos os confrontos serão diretos. Eu acho que o Corinthians deve à sua história, ao seu torcedor e ao que é o futebol, tentar. Sim. Tentar. Claro. Fazer um grande jogo no Maracanã. Eu sei, mas é que assim, né, Léo? Vamos supor, se o William não começa jogando amanhã, você vai dizer que o William está sendo poupado? Não, você pode dizer que o William não tem condições de jogar os 90 minutos e, portanto, você não vai começar com ele. Mas você vai dizer que ele não era a melhor opção para o jogo. Você tem que garantir isso. Então, tudo bem. Só isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa resposta que muita gente quer, e eu concordo com a avaliação de que, cara, você tem que tentar. Por mais difícil que seja, e é muito difícil, é o Corinthians. Então você tem que tentar. E é um jogo de futebol. Você tem que ir para o jogo no Maracanã, 90 minutos, e tentar se classificar. É muito, muito improvável que isso aconteça. Mas o que eu estou dizendo é que mesmo que a gente quisesse aqui, né, depois do jogo, ao ver a escalação do Corinthians, dizer, olha aí, Vitor Pereira, ele poupou. Não vai dar nunca para afirmar isso no caso do Corinthians, porque a gente não sabe no Corinthians nunca, praticamente, quem tem condições ou não. A gente não sabe se o William poderia ou não jogar o tempo todo, se o Renato Augusto poderia ou não. Se ele deixa, sei lá, Piton ou Fábio Santos, um dos dois fora do time, ele tá poupando? Não tá poupando? Porque os dois têm jogado muito juntos. Mas também se eles não jogarem juntos e um ficar no banco, você não vai dizer que ele tá sendo poupado pro jogo contra o Corinthians. Então, você não fraciona um time. É isso, não é? Vou fazer aqui, mas eu usei essa para o torcedor ter uma ideia. O jogo do na Arena Corinthians, Neoquímica. Flamengo, vou usar o quarteto do Flamengo que mais se projeta e gera situações de gol. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. O Corinthians tinha naquele momento o Maicon, Adson e o Yuri Alberto, que ainda não conseguiu se entender no time e tem um motivo aqui que pode melhorar para ele, que é a presença do Renato Augusto. E o Gustavo Silva. Então você olha, é muita diferença. Se tiver Renato Augusto, William, Yuri Alberto e... Aí o para mim é o surpresinha, quem é que vai aparecer. O óbvio, vai o Adson. Não sei o que passa na cabeça. Se aqui é um jogo... se fosse 0-0 na Arena Corinthians, isso aqui é um jogo de 90 minutos e você tem que levar até o final. Mas isso aqui é um jogo em que o Corinthians não pode ficar esperando, aguardando. E o Flamengo, pelo poder que tem
construído no placar. Ele faz o adversário aguardar. Construído no placar em São Paulo, e com os jogadores que tem, o Flamengo não precisa esperar nada em ninguém. Ele vai jogar. E até porque ele tem o estádio lotado esperando Isso. a grande exibição. E uma torcida que exige uma ideia de jogo agressiva sempre, seja qual for o modelo, a tática, a estratégia, o posicionamento. Vai ser um... É improvável, o impossível não existe, o improvável... O desenho do jogo é mais óbvio que o ponto é, as coisas podem piorar muito. Pergunta pro Tolima se as coisas podem piorar muito, né? Que tomou, foi pra cima e... Exatamente. Então tem um determinado momento, Paulo, que assim, se tomar o primeiro gol, sabe? Aí, meu amigo, aí, ok, vamos... Aí segura, se fecha e evita um desastre. Vamos minimizar danos, né? Sim, o Ramiro voltou agora, mas ele elogiou a beça o Ramiro, né? Do jeito que ele falou, parece que ele descobriu... Sim, porque o cara... E ele é esperto, né? Ele fala da dedicação do cara nos treinos. Certamente ele fala do Ramiro aqui, para ver se o Ramiro ali, o outro ali ouve, né? Mas pode falar assim, ele pode jogar na beirada, ele pode jogar por dentro, não vou com mais um, para se eu tiver que entrar na loucura, vou entrar no segundo tempo, não vou entrar aqui e tá aí o Tolima, sem razão, né? Ó, vamos ouvir o Dorival Júnior falando a respeito das mudanças que processou no time do Flamengo e que mudança, né? Da água para o vinho desde a saída do Paulo Souza e chegada do Dorival. Nós tivemos que mudar algumas funções, né? Função do Gabriel, para que encontrássemos um espaço em que ele e Pedro se sentissem confiantes e tivesse uma adaptação rápida. Uma nova função para o Arrascaeta. Quando jogamos com 2 homens mais abertos, né? Uma função para o Lázaro, que era um pouco diferente da que ele executava. Eu acho que tudo isso é, sim, feito com simplicidade, mas com muito trabalho, dedicação, entrega, muita repetição e, principalmente, a aceitação dos jogadores, que abraçaram uma ideia, estão acreditando que ela possa acontecer a partir do momento em que se dediquem de corpo e alma, que entrem em campo. Todos eles determinados e focados, todos os jogos têm sido assim, independe dos nomes que coloquemos em campo. Nós estamos tendo uma resposta muito positiva de todo o grupo e todo mundo interessado em querer ajudar. Ele citou, en passant, né, rapidamente, uma palavra, se alguém me perguntasse, defina ali a chegada do Dorival em uma palavra, eu usaria essa palavra, que ele citou ali rapidamente. Simplicidade. O Flamengo tem nessa divisão aí, Copas, Campeonato, todo mundo está jogando. Todo mundo está jogando e me parece que todo mundo está satisfeito. Não conversei com cada um para saber. Mas é fácil você identificar quando tem focos ali de insatisfação no elenco e isso não parece existir hoje. Você pega o Flamengo do Paulo Souza, o Everton Ribeiro foi testado como ala pela esquerda. Sim. Hoje, o Dorival mexeu um pouquinho na posição dele, trouxe ele um pouquinho para trás, do lado direito. Ele sempre foi um jogador que constrói bem, que tem bom passe, joga bem por dentro, né? Mesmo quando jogava mais aberto com o Jorge Jesus, ele trazia sempre a bola para dentro. Estou dando só um exemplo. Eu acho que para fazer uma revolução em qualquer setor, você precisa que as pessoas que vão praticar a revolução, que vão fazer a revolução, concordem com ela. Lógico. Vai fazer sozinho a revolução. Sozinho não dá. E eu acho que a comunicação do Paulo Souza... Pode ser uma ingenuidade minha, tá? Mas eu tenho essa impressão. Foi um pouco europeia demais para aquilo que se espera aqui e ele não teve capacidade de convencer os jogadores, ou sequer convencer os jogadores que aquilo que ele propôs era o melhor para eles, jogadores. Os jogadores nunca acreditaram naquilo. A impressão que eu tenho hoje é essa. E o Dorival conseguiu fazer que os jogadores acreditassem nisso rapidamente, usando a simplicidade. Pedro, centroavante, Gabigol já tinha jogado pela direita. Mas Gabigol, estamos fazendo um losango ali, então você vai marcar, mas você também não precisa acompanhar o lateral até a linha de fundo, né? Então, você sabe jogar ali, Arrascaeta, está na posição confortável, Thiago Maia está, João Gomes está. O confronto e o conflito da teoria europeia, que é super importante, estou falando teoria como algo que é, assim, tentando diminuir isso. A teoria europeia que lida com o tempo para mudar e seguir aquilo que foi pedido a ele. Não é que ele falou, vou revolucionar isso aqui. Certamente foi passado um perfil que ele já sabia, porque ninguém desembarca de paraquedas, mas olha, tem um elenco que já teve altíssimo rendimento, com um treinador português,
Agora nós estamos tentando uma reformulação para buscar o mesmo rendimento. Temos o maior orçamento do país, a maior capacidade de contratar jogadores e nós vamos construindo isso, ok? Paulo Souza, com a visão europeia, baseado em muita teoria, falou assim, perfeito, vou ter 1 ano ou 2 de trabalho para fazer isso. Né? Não dá. Pois é. Aí vem o treinador, o pragmático brasileiro, que o Abel Ferreira sempre cita nas coletivas, faz questão de registrar, fez isso agora ultimamente, porque ele reconhece que é o seguinte, são caras que trabalham no inferno, eles conseguem se virar. Eles fazem acordo com o diabo, tal, e ali sai. É o que fez o Dorival. O Dorival estava no Ceará, o Dorival... 5 meses o contrato dele termina lá, quando chegar a Copa do Mundo. Ele falou assim, eu preciso me viabilizar, e eu tenho um elenco que eu não tenho na minha mão faz séculos. Nunca teve um elenco desse nível. Então o que eu faço? Nunca. O que eu faço? Na carreira. Eu vou na administração simples e simplória, às vezes, do futebol brasileiro, que é essa. E o Everton Ribeiro joga onde sempre jogou. A única coisa que mudou é onde ele começa. É isso. Você começava aqui, agora começa aqui. Mas você sempre estava aqui, não estava? Tá bom. Arrascaeta, vocês se entendem? Tá, o lado esquerdo não passa tanto, o lado direito bota ali o Furacão Rodinei, ora o Mateuzinho e Pedro e Gabigol, pelo amor de Deus, né? Então, se vocês não derem certo... Mas dentro dessa simplicidade, entre aspas, dele, ele definiu um goleiro titular. Claro. Lembra? A gente passava aqui horas. Quem deve ser? Quem deve jogar? Quem estava jogando jogado? muito bem, Que bom, né? E que bom. Um zagueiro improvável. Um zagueiro improvável, um lateral direito improvável. O próprio... Aliás, E todos compraram a ideia. O próprio lateral esquerdo, no momento em que ele assume, muito criticado. Criticado até com razão pelo que não estava jogando. Lembra até aquelas listas do Palmeiras ali. Então, isso. As listas de dispensas que já estavam começando a ser preparadas ali. Mas assim, no caso do Flamengo, assim, o Felipe Luiz, o Davi Luiz, o Léo Pereira, não estavam rendendo. Não estavam rendendo, então não é por acaso que críticas vinham sendo feitas a esses jogadores. Agora, realmente, os fatos estão mostrando que muito também do mau rendimento dos caras tinha a ver com as questões da preparação do time, pelo menos naquele momento. Se evoluiu ou não, a gente não vai saber jamais. Mas aí é o que você falou, Calçade. O técnico brasileiro, ele chega e ele sabe como a banda toca. Ele sabe que ele está defendendo o seu emprego nas próximas 3 semanas, que se depois de um mês a coisa não estiver andando, não vai haver... Que promessa não dura muito tempo. Exatamente, em ser demitido. Então, assim, esse conhecimento sobre o contexto evidentemente ajuda. E eu acho até que ajuda, no caso do Dorival especificamente, pegar um caos. Quer dizer, sabe aquela história do bode na sala? O bode ainda estava na sala, não é nem que tinham tirado o bode da sala, ainda estava... Então, assim, o alívio foi imediato e aí a gente sabe que as coisas também no futebol brasileiro andam assim. Se você tem um alívio imediato, se você melhora no primeiro jogo, melhora no segundo, você vai ganhando paz, você vai ganhando tranquilidade. Esses caras são grandes. E aí, tendo a qualidade desse elenco que o Flamengo tem, as coisas tinham tudo para encaixar. A gente sempre falou aqui, aliás, é bom que se diga, né? Que uma hora o Flamengo ia começar a jogar. Sim. Talvez não fosse tão rápido e talvez não fosse no nível que o Flamengo está jogando hoje. Mas que aquele time ia começar a jogar mais bola em algum momento, não tinha como, né, seguir naquela Uma toada. curiosidade. Se você pegar os times que o Dorival montou nos últimos tempos, raramente você vai ter um time com sucesso jogando no losango. Ele mesmo não deve achar que essa é a maneira ideal de você montar um time quando você teoriza a respeito de como você preenche melhor os espaços do campo, seja para marcação, seja para construção, principalmente para marcação. Eu acho que o Flamengo não pode ser alterado agora, eu entendo. Eu também não acho que o Flamengo deva jogar com o losango o tempo inteiro. Alguém aqui acha... Esse é um ponto a considerar. Então, agora, o Dorival... Que depois, na hora que depende dos jogadores, né, Bira? Tem jogador, por exemplo, encaixar o Cebolinha no losango, encaixar o Marinho no losango, é difícil. Eu ia chegar aí, o Cebolinha ainda não justificou, não mostrou futebol para justificar para desmanchar o losango. Para desmanchar o losango. Você tirar um dos volantes, por exemplo, e de repente fazer um 4-2-3-1. Ou quem sabe o Vidal jogando bem, quem sabe um 4-1-4-1 com o volante, o Vidal e o Arrascaeta por dentro, jogando com o Everton Ribeiro na direita, o Gabigol na direita, ou sei lá, fazendo como ele quiser, com o Cebolinha na esquerda, ainda não justificou. Mas ninguém questiona. E os próprios jogadores não questionam. Quer dizer, eu tô curioso para ver se o Flamengo passar, se todo mundo andar,
Se o Palmeiras passar, a gente já vai falar disso, tá? De Palmeiras e Atlético. Já. Rapidamente a gente vai entrar em Palmeiras e Atlético. Ali eu acho que a disputa é muito mais difícil, mas supondo que o Palmeiras passe, dá para jogar assim contra o Palmeiras? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque o Dorival tem essa dúvida. Aliás, esse jogo vai acontecer no Brasileiro, independentemente do Palmeiras passar. E logo. O ponto é tudo que o Vitor Pereira falou. Acho que nem deveria ter falado ali, porque você passa para... Claro que o adversário sabe isso, mas você não precisa estrategicamente. Acho legal para nós. Quando ele conta aspectos do jogo que são estratégicos na forma de jogar, eu acho bacana de ouvir. As entrevistas são ótimas, de todos eles. Que ele fala justamente, o Losango deixa espaço, porque você, na largura do campo, às vezes falta. E ele queria o quê? Um time que usasse rapidamente as beiradas do campo, invertendo para usar o corredor oposto, que não está tão preenchido. E o time dele não conseguiu fazer isso. O time do Abel consegue. Então já é... Assim, não, é uma forma legal, ele encontrou, mas o Flamengo vai precisar de E o é do alternativas. Cuca bem treinado também consegue. Mas a gente discute isso depois. Mas é justamente sobre ele que vamos falar agora. Cuca, o técnico do Galo. Fiquei quietinho, cara, o programa inteiro, deixei vocês ouvirem perfeitamente, 100% tudo que eles falaram, tá, galera? É isso aí, não é sempre que eu fico quieto, hein? É porque aqui tá chovendo muito, parou agora a chuva, então agora dá pra eu falar, dá pra vocês me ouvir sem barulho no fundo de chuva, né? Muito bem, galera, é o seguinte, ó, os caras falaram um pouco aí do jogo do Corinthians e Flamengo e Corinthians, né? No caso, Maracanã, eles... falaram que se tiver 100 jogos nessa situação, é capaz do Corinthians ganhar um. Porque é muito difícil, cara. É 1% ou menos a chance do Corinthians fazer mais de 2 gols no Flamengo, né? Galera, realmente é muito difícil. A missão do Corinthians é quase que impossível e o Flamengo só tem que fazer o dever de casa, né? Você tá preocupado? Tá ansioso? Você tá como? Você acha que o Corinthians tem esse 1% de chance? Ou você acha que o Flamengo não corre risco nenhum? Cara, risco sempre existem, né, galera? Sempre tem risco, mas a gente tem que acreditar, né, no bom futebol do Flamengo. Não é porque vai jogar o William e Renato Augusto que o Flamengo vai deixar de jogar. Nós temos o melhor time do Brasil, o melhor elenco do Brasil, então... Temos o Dorival Júnior, que foi comparado agora com o trabalho do Paulo Souza, que para mim não tem nem comparação, não tem nem pé de conversa, não tem como você querer analisar diferenças, né? Porque é muito diferente. O Dorival Júnior, cara do céu, está se mostrando um excelente técnico. Ele sempre foi bom, mas ele está me surpreendendo, cara. Não sei a você... Eu acho que a metade da torcida do Flamengo está surpreendida com o Dorival Júnior pelo belo trabalho que ele vem fazendo. Porque, ele conseguiu arrumar não só um time, 2 times, cara. Você ter um time titular é uma coisa, você fazer o time titular jogar é uma coisa, beleza. A maioria dos técnicos bons consegue fazer isso. Agora você conseguir arrumar o time titular e o time reserva e fazer os 2 vencer, cara, o Flamengo não perde faz um tempão. O último jogo que a gente perdeu foi com gol contra, né? Ou seja, faz um tempão aí que o Flamengo não perde jogos, né, cara? Que maravilha, né? Isso que é legal, isso que é gostoso. Muito bem, aqui já são quase meia-noite, daqui a pouquinho vira aí pra terça-feira. E daí, cara, haja coração, ansiedade pura. E vai ser difícil dormir essa noite, pelo menos pra mim, tá, galera? Eu sempre fico assim, pensando muito, eu deito na cama e não consigo dormir. Demora pra dormir. Se eu tô assim, imagina os corintianos, que tá numa situação adversa, né? Que tem que vencer o Flamengo no Maracanã por mais de 2 gols. Se a gente tá assim, imagina eles. Os caras nem vão dormir. Valeu então, saudações rubro-negras, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho. Tamo juntos, saudações e fui!